Alexandre e falamos diretamente do Centro Espírita Apóstolo do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Antes que a gente comece as reflexões de hoje, eu vou pedir a todos que fechem os olhos, elevem o seu pensamento até Deus, nosso Pai, e juntos vamos agradecer pela oportunidade de estarmos unidos em pensamento, de estarmos nesta ocasião tão desejada, tão almejada, e que possamos todos nós aprender alguma coisa, que possamos tirar o máximo de proveito para nas nossas atitudes, os nossos pensamentos e as nossas palavras do dia a dia. Senhor, muito obrigado, que assim seja. Bem, o tema que eu trouxe para que a gente possa fazer essa reflexão, ele foi tirado do site Momento Espírita, que tem o endereço momentoespírita.com. Esse texto foi publicado no dia 19 de março de 2010, ou seja, há mais de 10 anos. E ele tem como título Não Desistir Jamais. Além dele ter sido publicado neste dia no site Momento Espírita, ele também foi divulgado nesse mesmo dia por inúmeras rádios AM e FM pelo Brasil. Então, se você tiver curiosidade, você pode tanto acessar os textos no site, como ouvir, porque lá também, além do texto escrito, tem o áudio que foi divulgado no dia que foi emitido esse texto. Então vamos a Não Desistir Jamais. O texto começa assim: Você já pensou em abandonar algum compromisso, alguma atividade antes de acabá-la, só porque estava difícil demais? Você já se viu desistindo de resolver um grande problema, porque ele se mostrou ser maior do que você estava disposto a solucionar? Veja, essas duas primeiras perguntas mostram a nossa atitude como espíritos imperfeitos ainda diante de inúmeras situações. Por quê? Porque se vocês se recordarem de uma das parábolas de Jesus que fala sobre a porta larga e sobre a porta estreita, naquela parábola Jesus quer nos mostrar que, para que nós possamos nos livrar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que nós possamos parar de sofrer as consequências dos nossos atos equivocados, das nossas palavras equivocadas e de nossas atitudes equivocadas, é necessário esforço, é necessário sacrifício, mas não sacrifício físico, sacrifício moral, porque deixarmos de ser orgulhosos, deixarmos de ser egoístas, é como se nós tivéssemos que passar por um lugar muito estreito, ou seja, exige sacrifício. E como Jesus falava no sentido figurado, este sacrifício, naquela época, ele mostrou ser um sacrifício físico. Mas hoje, com a doutrina espírita e com a explicação da espiritualidade maior sobre todas as palavras que estão, as explicações estão aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, livro publicado por Allan Kardec, uma das 5 obras básicas da doutrina espírita. Se nós olharmos exatamente essa parábola, vamos entender exatamente da forma mais cristalina possível o que Jesus quis dizer com a porta larga e a porta estreita. Dessa forma, nós, quando achamos que não temos condições de solucionar um problema e deixamos ele para lá, estamos escolhendo a porta larga, o maior conforto, o menor sacrifício. E depois reclamamos que a vida não nos ajuda, que Deus esqueceu de nós. Mas nós sabemos, pelas palavras de Jesus, nosso Mestre, que Deus não esquece nenhum dos seus filhos. Continuamos o texto. Talvez muitos de nós já tenhamos passado por alguma dessas situações. A situação de desistir de algo, de alguma intenção, de alguma coisa que já tinha sido planejada e nós desistimos. Algumas vezes o motivo é o cansaço, outras, o desestímulo. Ainda pode ser a falta de perspectiva, a falta de visão de um futuro. Seja qual for a causa, o resultado da nossa desistência é sempre o mesmo:
uma tarefa inacabada, uma tarefa adiada. Nosso livre-arbítrio nos permite tal atitude, mas a resposta da vida sempre será a mesma. Em algum momento, nos encontraremos novamente com o compromisso, a fim de concluí-lo. Quando eu li esse trecho, eu me lembrei de algumas vezes ter presenciado pessoas, inclusive o Alexandre aqui que vos fala, quando encontra um determinado problema ou alguma dificuldade, agir da seguinte forma. Por exemplo, eu me mudei para Indaiatuba há 3 anos. Nada dá certo aqui nessa cidade. E então eu começo a dizer: Indaiatuba me trouxe azar. Nada dá certo aqui. Eu não consigo trabalho, não consigo passar de ano na escola. Todos os amigos que eu consegui aqui não são amigos. Os amigos que eu deixei para trás eu perdi tudo. Indaiatuba só me deu má sorte. Vou me mudar de cidade. Vou me mudar, sei lá, para São Paulo. Lá sim as coisas vão ser diferentes. Neste exemplo, que eu disse que eu já tive esse tipo de pensamento, e muitos, eu tenho certeza que muitos de nós têm esse pensamento, nós precisamos perceber que os meus problemas não são consequência de eu estar morando em determinado lugar. Os meus problemas aqui na Terra são consequência, digo mais uma vez, de palavras, atos e pensamentos equivocados que foram cometidos no passado desta encarnação ou em outras encarnações passadas. Então, se eu me mudar de Indaiatuba e for para São Paulo, os meus problemas vão comigo. O que eu estou fazendo é adiar a solução desses problemas. Estou escolhendo a porta larga. E muitas das vezes a gente tem a ilusão: mudei para São Paulo, está tudo diferente. Passa um tempo, 1 mês, 1 ano, 3 anos, e eu vou ter a mesma conclusão: São Paulo só me trouxe azar. É um pensamento egoísta e equivocado. Continuemos. Quanto mais importante for o compromisso adiado, mais tormentos e dificuldades e mais energia vai ser nos exigida para dar continuidade na solução desse problema adiado. Será sempre mais trabalhoso retomar o compromisso mais tarde, porque ao abandoná-lo, esse compromisso não se extingue, apenas continua lá, do mesmo tamanho e tão desafiador como sempre. Desses compromissos que algumas vezes pensamos em adiar, abandonar, fugir, sem dúvida, o maior deles é a própria vida. Vejam, por que o texto diz que quando a gente adia um problema e deixa ele quietinho lá para ver se ele se resolve sozinho, depois quando a gente tentar resolvê-lo passado mais um tempo, vai ficar mais difícil, vai ficar mais doloroso, nós vamos ter que despender mais energia. O problema vai continuar lá do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Mas nós, como preguiçosos que somos, vamos comparar a porta larga e vamos reclamar que nós vamos ter que se esforçar, nós vamos ter que desgastar, vamos ter que investir tempo, paciência, saúde para resolver o problema. Nossa preguiça aumentou e aí a gente acha que o problema está mais difícil. Eu vou ler mais uma frase. Você já se deu conta de que viver aqui na Terra é um grande compromisso que nós assumimos para conosco mesmo e para com Deus? Lembrando que somos espíritas, que nós sabemos que antes desta encarnação tivemos muitas, centenas, milhares de encarnações. E sabemos que somos espíritos eternos e teremos centenas, milhares de encarnações após esta. Se somos então espíritos eternos, ao encarnarmos aqui, assumimos um compromisso, o planejamento da nossa encarnação. Ao mesmo tempo, assumimos um compromisso com Deus, que nos emprestou esse corpo material, que nos emprestou tudo o que nos cerca, que nos emprestou a companhia dos nossos entes queridos, que nos emprestou a companhia de animais, que nos emprestou a companhia de
várias facilidades que a vida aqui na Terra proporciona. Um compromisso com Deus foi assumido. Qual compromisso foi assumido com Deus e conosco mesmo? De iniciar essa encarnação, fazer o máximo para saldar as nossas dívidas, aprender a amar sinceramente o próximo e desencarnar com menos dívidas do que quando encarnamos. Este foi o compromisso. Resumindo, aprender a amar o próximo. Muitas das vezes nós desencarnamos com dívidas maiores do que quando encarnamos aqui. Vamos continuar com a leitura do texto. Ninguém vive por acaso, por obra do acaso ou de maneira aleatória. Nós, vou repetir mais uma vez, nós espíritas sabemos que todo efeito tem uma causa. Se há vida, há alguma coisa que causou essa vida. Continua. A vida de cada um de nós é uma experiência de extrema importância em nossa história de espíritos imortais. A cada vida iniciada aqui na Terra, um planejamento, uma programação foi feita sob a tutela e os cuidados da providência divina, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Quando eu li isso, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, muitas pessoas vão dizer assim: Alexandre, como pode ser da melhor maneira possível esse sofrimento todo que eu estou tendo aqui? Quanta dificuldade! Sabe, quando a gente reclama desse jeito, nós não imaginamos, não fazemos ideia da quantidade e do tamanho das nossas ações equivocadas, das nossas palavras equivocadas e dos nossos pensamentos equivocados que prejudicaram, com certeza prejudicaram inúmeros irmãos nossos, espíritos como nós. Se tivéssemos a mínima ideia do tamanho dessas ações equivocadas, dessas palavras equivocadas e desses pensamentos equivocados, não pensaríamos que tudo é difícil, tudo é ruim. Nós entenderíamos que a misericórdia divina, que é infinita, nos proporciona nesse instante a melhor condição para que nós consigamos resolver os nossos problemas. Continua o texto. Dessa forma, é natural que para a nossa vida também estejam programados embates, desafios e alguns dissabores. Tudo isso são os resultados do ontem refletindo no hoje, ou seja, é a consequência do que nós fizemos, dissemos e pensamos no passado. Mas todas as experiências que a vida nos oportuniza são para nosso aprendizado. Nada vem ao acaso. Não existe tempo perdido. Por isso, fugir da vida pelo caminho infeliz do suicídio é uma opção insensata daqueles que imaginam que todos os problemas serão solucionados ao darmos as costas para esses problemas. Os problemas não só vão continuar para quem escolhe esse caminho equivocado, como também vão estar aguardando as nossas ações para a sua solução em um momento oportuno. Ou seja, nós só vamos estar adiando o encontro e a solução desses problemas. É ilusão imaginar que a morte do corpo físico irá trazer a solução dos problemas. Pelos caminhos tristes do suicídio, a morte nos trará apenas a decepção para aqueles que se iludiram, imaginando que a vida acaba com a morte do corpo, esquecendo que a alma permanece viva. Os nossos problemas são os mais adequados para a nossa estrutura emocional e para as nossas capacidades agora. Eu vou ler essa frase de novo, apesar de
ser assim difícil de acreditar. Os nossos problemas são os mais adequados para a nossa estrutura emocional e para as nossas capacidades de hoje, de agora. Por que está dizendo isso aqui? Lembre-se, Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. Então, diante dos nossos equívocos, Deus aplica a sua justiça. Cada dívida contraída com a justiça divina deverá ser paga. Cada ceitil, segundo o Evangelho e segundo Jesus, deve ser pago. Cada mínimo detalhe deve ser corrigido. Só que, depois que é aplicada a justiça divina, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, depois de aplicada a justiça e ver o tamanho da dívida, a misericórdia divina vem e adequa essa solução dos problemas, esse pagamento dessas dívidas, da melhor forma possível, para que nós, com o menor sofrimento, consigamos pagar adequadamente aquilo que devemos para a justiça divina. Por isso que o texto diz que o que acontece conosco agora é o melhor que poderia acontecer de acordo com a nossa estrutura emocional hoje. Existe um ditado que diz que Deus não dá a cruz mais pesada do que o ombro pode carregar. É exatamente isso que eu estou dizendo. A misericórdia divina cobra as nossas dívidas na exata medida que nós conseguimos pagar. Isso mostra que muitas vezes nós contraímos dívidas muito maiores daquelas que nós conseguimos pagar. Mas a misericórdia ajusta esse pagamento para que a gente consiga pagar no tempo adequado e na melhor condição possível. A ilusão é muita ilusão imaginar... Eu acho que eu já li esse trecho. Sim, já li. Ninguém no mundo está abandonado. Ninguém no mundo está abandonado. Deus, como Pai amantíssimo, cuida de cada um de nós com um desvelo que poucas vezes nos damos conta. Um bom exemplo disso é que, aplicada a justiça divina, a misericórdia divina vem e adequa também as condições para que o pagamento das dívidas seja o melhor possível. E além de tudo isso, a misericórdia divina coloca ao nosso lado um espírito protetor, que alguns chamam de anjo da guarda. Aquele nosso irmão que tem condições de nos dar bons conselhos, de sugerir as melhores escolhas e os melhores caminhos. E muitas vezes nós damos as costas a esse nosso irmão que está ali à nossa disposição. 24 horas por dia, estejamos com o corpo acordado ou com o corpo dormindo. Mesmo quando nós nos recusamos a ouvir esses conselhos, o Espírito Protetor, que a misericórdia divina colocou ao nosso alcance, fica ali, ao nosso lado, esperando para nos ajudar, para nos orientar, para nos acalmar das dificuldades e das aflições em que nós nos metemos. Vejam então que a gente nem tem ideia da preparação que foi feita para esta encarnação. A gente nem tem ideia do tamanho da importância que esta encarnação tem para a nossa vida de espírito eterno. Se algum dia tal ideia infeliz do suicídio lhe passou pela cabeça, liberte-se desta infame ilusão, pois que, por esses caminhos, a morte do corpo físico nada lhe trará a não ser a certeza de que tudo que você quer abandonar hoje terá de ser retomado mais tarde, sob a injunção de maiores dificuldades e maiores dores, porque ao cometer o suicídio, nós estamos adquirindo dívidas enormes para com a nossa consciência e para com a justiça divina, além das dívidas que nós já trouxemos quando encarnamos. Sem dúvida, o dia de hoje, o momento atual é o mais adequado.
Vou dizer de novo. Sem dúvida, o dia de hoje, o momento atual, é o mais adequado, o mais favorável e feliz para a solução dos seus problemas. Vou ler de novo. Sem dúvida, o dia de hoje é o momento o momento atual é o mais adequado, o mais favorável e, por incrível que pareça, o mais feliz para a solução dos seus problemas. Por quê? Hoje nós temos todas as ferramentas ao nosso alcance. Qualquer que seja a nossa condição física, a nossa condição financeira, a nossa condição emocional, a nossa condição familiar, a nossa condição na sociedade em que nós estamos, tudo isso é a mais adequada e é a mais feliz possível, porque é obra da misericórdia divina, adequando as nossas dívidas às nossas condições de poder pagar. Então, quando a gente pensar em reclamar, Deus esqueceu de mim, olha como aquele ou aquela tem tanta sorte na vida e eu aqui cheio de azar. Nós não sabemos o que se passa na consciência daquela pessoa que a gente está julgando que tem sorte. Nós não sabemos o que se passa na vida daquela pessoa. Nós conhecemos as aparências. Você pode me ver agora aqui e achar que eu sou perfeito, meu corpo é perfeito. Talvez eu tenha alguma doença que você não consegue enxergar, porque aparentemente eu não tenho nenhuma. Você consegue perceber que eu tenho um problema. Eu preciso de óculos para enxergar. Mas, se você me conhecesse sem óculos, mesmo eu precisando de óculos, você não imaginaria que eu preciso de óculos para enxergar. Então, quando a gente vê as aparências, a gente não imagina o que acontece por trás das aparências. Falo isso porque temos a certeza, estamos no planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, ainda com muitas dívidas. Então, com certeza, com absoluta certeza, todos nós, espíritos encarnados aqui na Terra, temos dívidas com a nossa consciência e com a justiça divina. Sem exceção. Uma, Jesus, nosso Mestre, o único espírito que encarnou aqui na Terra e que não tinha dívidas, porque é já espírito puro, que um dia seremos todos nós. Vai demorar para sermos espíritos puros, vai demorar mais ou menos, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a gente desejar continuar pela porta larga ou pela porta estreita. Então, antes de reclamarmos, olhemos mais criteriosamente. E nós veremos que com certeza existem irmãos em situações muito piores que a nossa. Se passamos fome, temos irmãos que passam fome e ficam ao relento, ao sabor da chuva, do vento e do frio. Se passarmos fome e estivermos ao relento, vamos encontrar irmãos que não passam fome, que têm um abrigo, mas não têm saúde, lhe falta a visão, não se locomovem e assim por diante. Então, com certeza, tem sim, hoje encarnado na Terra, irmãos que estão em condições melhores que a nossa. Mas existem milhares, milhões de irmãos que estão em condições muito mais difíceis que a nossa. Então, antes de reclamarmos, demos graças, agradeçamos a providência divina, a misericórdia divina que nos dá a melhor condição possível hoje, agora. Para que a gente possa encerrar a nossa reflexão de hoje, eu vou trazer um trechinho de uma das obras básicas. Eu mostrei o Evangelho segundo o Espiritismo, esse também é o Evangelho segundo o Espiritismo. São apenas edições diferentes, o texto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das 5 obras básicas do Espiritismo. Temos elas: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno. Essas são as 5 obras básicas. Além dessas 5 obras básicas, Kardec publicou um total de 32 obras de conteúdo espírita. Estas são as obras básicas que eu nomeei aqui. Vamos lá. A leitura vem do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E dentro deste capítulo
sob o título Instruções dos Espíritos, nós temos o seguinte item, o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. É a caridade de perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei, e ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos! Jesus é o vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, mas ele não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes todo o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, Ave, 1862. Eu tenho um comentário só a fazer sobre essa leitura aqui, que é a última frase. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Eu não vou aqui discorrer sobre o que é ser cristão. Eu vou apenas dizer que, resumidamente, ser cristão é seguir os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Eles estão, como eu disse, contidos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão aqui todos os ensinamentos do Mestre Jesus com a explicação da doutrina espírita. Se a gente pudesse espremer esse livro, ele tem muitas páginas, centenas de páginas. Se a gente espremesse esse livro, nós tiraríamos a seguinte frase: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta frase resume tudo que está contido aqui. E é claro que nós, espíritos imperfeitos, precisamos de tudo isso aqui para explicar. E mesmo assim, nós não entendemos. Essa era a mensagem de hoje. Não desistir jamais. Deus não esquece de nenhum de nós. E quando nós estivermos no último segundo, no último minuto da nossa paciência, das nossas forças, ergamos os olhos aos céus, peçamos: Pai, olhai por nós. Ele não vai falhar. Então, agora para encerrar, vamos mais uma vez convidar a todos a mentalizar Deus, nosso Pai, e em agradecimento sincero por esta oportunidade, em pensamento vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em qualquer parte do universo. O pão do corpo e do Espírito nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como sinceramente conseguimos perdoar a todos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.